Olá, é um prazer novamente estar com você no programa Pensamento do Dia. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância de nós termos um relacionamento com Deus através da leitura da palavra. Pode parecer um pouco religioso ler a Bíblia, muitos têm dificuldade de entendê-la ou compreendê-la. Mas a verdade é que eu estive fazendo uma análise pessoal e descobri que quando eu abro a Bíblia, sempre existe uma resistência, existe, como eu disse outro dia na reunião de domingo, parece que tudo conspira contra para que nós não venhamos ler a palavra de Deus. Sendo que se eu for usar o mesmo tempo para ler uma revista, digamos assim, eu não encontro resistência, não bocejo, eu não vejo dificuldade alguma, não há tanta interrupção. Eu fico perguntando por que isso? O que eu concluí é que existe algo espiritual por trás de todas as vezes quando eu desejo ou pretendo ler a palavra de Deus. Isso deve acontecer com você também. Eu sinto cansaço, indisposição, distração, bocejo, ou seja, por que será isso? Porque quando você lê uma revista, por exemplo, de qualquer conteúdo, não sente a mesma resistência. E a razão pela qual isso acontece, eu entendo pela própria palavra. Em João capítulo 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito ou existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A verdade em João capítulo 1, verso 3 e 4, revela que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo. Algumas versões trazem a palavra verbo como palavra. Então no princípio era a palavra. Jesus é a palavra. Jesus passou a se chamar Jesus depois que nasceu através de Maria. Antes, na eternidade, ele se chamava a palavra. Por isso, a palavra é Jesus e Jesus é a palavra. Por isso, há uma resistência intensa e grandiosa todas as vezes que você procura se aproximar da palavra. Porque o mal, que é real, não quer que você introduza no seu coração a vida de Jesus. Ele não quer que você introduza no seu coração a verdade de Jesus. A Bíblia também diz que Jesus é o caminho e a palavra de Deus, sendo Jesus, é o caminho para a sua vida. Muitas vezes você diz, eu não sei o que fazer. E às vezes sentimos a tendência, o desejo, digamos assim, de buscar na palavra, mas aí começa a haver essa resistência que eu disse há pouco. Por quê? Porque o mal quer que você continue sem saber para onde ir, perdido, confuso, perplexo talvez. Por isso eu quero desafiar você a ler a palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus e diga, eu vou lê-la, eu vou meditar nela, mesmo sem vontade. Não espere sentir vontade na sua alma. A alma, na verdade, conspira contra o espírito. Na verdade, a nossa mente é estritamente racional e ela não consegue compreender coisas que são pela fé, por exemplo. Na verdade, a fé não tem nada a ver com razão. E se você precisa de um milagre, esse milagre vai acontecer pela fé e não pela razão. A fé sempre diz que nós devemos crer sem ver nada. Fé não se baseia em sentidos, fé se baseia tão somente no que Deus disse. E aquilo que Deus disse é verdadeiro. Aquilo que Deus disse é poderoso. Tanto é verdade que Deus criou o mundo a partir da palavra. Quando o mundo estava sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3, Deus criou através da palavra. Ele mudou a história do caos, Ele mudou a história da terra que estava sem forma e sem vida. Assim sendo, eu acredito que Deus quer mudar a sua vida também. Mas para isso, Ele precisa da palavra. Ele quer operar o milagre na sua vida, mas essa palavra tem que estar dentro do seu coração. Eu quero desafiar você a determinar a ler a palavra de Deus todos os dias, não de maneira religiosa, não como alguém que procura preencher um requisito, não. Procure alimentar-se dela. Por exemplo, comece lendo um livro de Provérbios. Leia um capítulo por dia. Procura tirar, por exemplo, do primeiro capítulo, o versículo que mais chamou a sua atenção. E nesse versículo você procura memorizá-lo, você procura personalizá-lo e fazer a seguinte pergunta: o que ele está me pedindo que eu não faço? Ou o que ele está me sugerindo que eu estou resistindo?
Às vezes você vai ser desafiado a mudar de comportamento. Às vezes Deus vai desafiar você a tomar uma atitude. Quando você tomar essa atitude, quando você dar esse passo de fé, o Espírito Santo de Deus vai transformar essa palavra que está em seu coração em vida. Deus opera na terra através da palavra. Por isso, Jesus é a palavra e tudo que foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E esse princípio continua valendo hoje. Deus continua operando na terra através da palavra. Fica aqui o meu desafio nesse dia, nesse pensamento do dia para você. Vamos orar agora? Vamos orar para pedir a Deus que nesse momento que você vai orar ou ler a palavra, Deus possa revelar a vontade dele para você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse teu filho, essa tua filha, que dedicou esse tempo em ouvir essa mensagem e agora sente o desejo de ouvir a sua voz. Fala com ele, Senhor. Fala com ela, que através dessa leitura, o seu Espírito Santo, Pai, possa revelar ao espírito desse teu filho, dessa tua filha, a tua vontade, a tua verdade, para que ele possa saber aonde ir, o que fazer e como fazer. Pai, opera um milagre na vida dele agora, em nome de Jesus. Amém. Querido, nunca se esqueça, a palavra é fonte de vida e essa vida deve estar dentro do seu coração. Esse dia pense nisso. Deus abençoe. Tchau.